Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos juntos para mais um programa Sensibilidade. E no programa de hoje, nós vamos trazer aqui o Dr. Edson Luiz Cardoso. Ele, além de presidente da AME Santo Ângelo, é coordenador do Apoio Fraterno a Dependentes Químicos e Codependentes, um núcleo vinculado ao Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Ele também é autor do livro Bem-aventuranças. Edson Luiz Cardoso, obrigado, gratidão por estarmos juntos aqui no programa Sensibilidade da Rede Boa Nova de Rádio, Edson. Eu que agradeço, Damião, o convite da gente poder estar aqui com os teus ouvintes e podendo trazer um pouco da contribuição profissional, né, como médico, psiquiatra e como espírita. Então, eu te agradeço e espero que a gente tenha momentos muito bacanas aí e possa trazer bastante esclarecimento para o público. Olha que bacana. Então, vamos começar, Edson, contando. Queria que você começasse falando do seu trabalho como coordenador do Apoio Fraterno a Dependentes Químicos e Codependentes. Vamos contar um pouco desse trabalho, Edson. Ok. Esse trabalho, como muita coisa na vida da gente, dentro do movimento espírita, a gente não tem nem a ideia que um dia vai acontecer conosco, né? A gente sabe, né, Damião, que a espiritualidade ela já vem preparando as tarefas antes e chega a gente, às vezes, através de algumas intuições, de sensibilidade que os bons espíritos trazem. E esse trabalho foi mais ou menos assim. Eu fazia uma palestra numa casa espírita aqui da minha cidade e palestrava sobre dependência química. Na época, né, era um tema desafiador para mim, como clínico geral naquela época, e entendi que tinha bastante trabalhos bacanas já dentro do movimento espírita, mas muito na prevenção. Prevenção para as crianças, prevenção para o adolescente, tentando avisar de alguns perigos da substância química, mas poucos trabalhos com aquele que já está doente, aquele que já está vivenciando os dramas da dependência química. E não só o usuário, mas também pais, mães que chegavam muitas vezes aflitas nas casas espíritas, como chega até hoje, né, Damião? Sim. E o que aconteceu? Quando eu finalizei a palestra, eu tinha pensado, planejado em casa, né, se eu vou fazer uma provocação para o presidente da casa, para o vice-presidente, para a diretoria, para que eles queiram montar um serviço, algum trabalho para ajudar aqueles que estão com algum problema. E quando eu fiz esse chamamento para as pessoas na casa espírita, a sorte que era final da palestra, porque veio uma voz muito forte do fundo daquela sala, e eu sabia que não era uma voz de ninguém que estava ali, era espiritual, e perguntou assim: e por que não você? E aquilo me chocou, né? Porque eu não estava preparado, eu queria provocar os outros, não ser eu provocado, né? Olha como são as coisas, né? Uhum. Bom, terminou a palestra, eu fiquei mais ou menos uma semana meio em choque com aquilo, e fui conversar com os diretores da casa, e falei o que aconteceu. E eles disseram: Edson, é verdade, eu já sou presidente da casa, o outro é vice-presidente, o outro cuida do departamento da família, o outro cuida não sei o quê. Você estuda na casa, é um palestrante, mas qual é o trabalho outro que você tem? Né? Então, eu acho que é para você, como médico e tudo, tá na área, né? Bom, e aí o que aconteceu, né? Tive que arregaçar as mangas, né, Damião? E convidar pessoas. Aí comecei a convidar pessoas, psicólogos espíritas e pessoas da comunidade em geral, né, que simpatizavam com essa área, que queriam ajudar, e começamos aos poucos a ir estudando, até montar um livro próprio que estivesse adequado com grupos de autoajuda e com a dependência química e com a doutrina espírita, né? Porque existem trabalhos já consagrados a nível mundial
para ajudar dependentes químicos, grupos de autoajuda como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, mas dentro do movimento espírita não tinha nada claro que a gente pudesse principalmente multiplicar. E nós fomos amadurecendo. Primeiro fizemos um pequeno livro chamado Auxiliando Almas a Vencer a Dependência Química. Trabalhamos muitos anos com esse livro. Depois atualizamos e ampliamos, já chamando membros da AME para escrever junto, e surgiu o livro Capacitando ao Apoio Fraterno. E agora, ultimamente, lançamos no Medinesp, onde nos encontramos lá, né, Damião? Sim. O livro Dependência Química e Espiritualidade na Visão Médico-Espírita. Não sei se você consegue ver daí. Olha, dependência química e espiritualidade. Sim, sim, sim. Então, esse é o nosso mais novo filho, né, da AME Brasil, do Departamento de Saúde Mental, onde o Dr. Alejandro e eu somos organizadores e temos inúmeros profissionais capacitados, especialistas, todos espíritas que escreveram capítulos para esse livro para a gente entender melhor a dependência química e trabalhar melhor no apoio fraterno. Feita essa introdução, o que é o apoio fraterno? É um grupo de ajuda mútua para dependentes químicos e os familiares dos dependentes químicos, que são os codependentes que a gente chama. Nesse trabalho, nós temos basicamente 2 etapas. Primeira etapa, um estudo inicial sobre o que consta nessa obra nova que nós temos. Tá? Nós chamamos de espiritualidade. E na espiritualidade nós desenvolvemos 12 princípios do apoio fraterno. A cada semana a gente desenvolve um princípio. A gente tem um ciclo de 3 semanas seguidas falando de um princípio. Depois, no próximo, a gente faz a exemplificação do Evangelho no lar. E no 5º encontro, que fecha o ciclo, é o estudo de uma droga. Para tanto os dependentes quanto codependentes conseguirem se entender melhor dentro daquilo que vivem, dentro daquilo que sofrem, os caminhos para sair disso, e tudo na visão espírita, médico espírita. E a segunda parte, essa primeira parte dura 35 minutos, e a segunda parte os grupos são divididos em um grupo só de dependentes em recuperação e um grupo só dos familiares em recuperação, sempre com voluntários do grupo facilitando o que a gente chama de espelhamento, que são os depoimentos pessoais, onde vai ter a ajuda mútua de fato, onde cada pessoa fala da sua problemática, daquilo que está vivendo, de como entrou nesse caminho difícil, o que tem feito para procurar sair, o que dá certo, o que não dá certo, e um vai se espelhando no outro, porque a doença é a mesma. Ninguém dá conselho para ninguém, existe um profundo respeito para isso, mas como a gente ouve algumas coisas do outro que está vivendo o mesmo problema, puxa, aquela pessoa conseguiu melhorar a sua vida e se recuperar quando ela tomou tal atitude. Será que se eu tomar essa mesma atitude eu também não posso melhorar, não pode dar certo? Às vezes uma mãe, um pai que tem medo de dizer um não, às vezes até fazer uma internação para um filho que está muito doente, tem aquele medo, vê que outra família tomou atitude, é aí que recuperou seu filho, então elas vão se encorajando para tomar as atitudes adequadas. E os voluntários, eles são treinados pela AME Brasil, nós fazemos cursos de capacitação, 2 cursos por ano, um no primeiro semestre, outro no segundo. Nós, inclusive, já temos data marcada para a próxima capacitação, já fica o convite aí, né? Depois vou deixar o meu contato, para quem quiser ter maiores informações, eu vou deixar contigo, tá, Damião? Porque a gente, no mês de agora, setembro, se não me falha a memória, depois eu te confirmo direitinho, é setembro ou outubro, mas acho que é setembro ainda. Nós vamos começar mais uma capacitação, onde a gente busca qual é o perfil do nosso voluntário. Estudantes da doutrina espírita, que estejam vinculados a grupo de estudo, que estudem há 2 anos ou mais. E pessoas, por exemplo, eu vivi o problema da dependência química, mas eu não uso mais. Sou espírita, quero ser um voluntário, eu posso ser? Pode, desde que esteja há 2 anos limpo, sem uso de álcool, de cigarro, nenhum tipo de droga. Um familiar, eu tive esse problema na minha família, quero ajudar, eu posso? Pode,
desde que na sua família tu não esteja com a doença ativa dentro do teu lar, com a pessoa usando. A pessoa tem que estar realmente limpa há 2 anos ou mais. Também é um perfil, porque viveu isso na pele, sofreu, conseguiu se libertar, então com certeza fazendo a nossa capacitação vai ser uma pessoa muito importante para poder dar esse espelho, dar esse exemplo de quem luta, mas consegue vencer. Então, Damião, nessa trajetória nós já estamos há mais de 20 anos entre esse primeiro chamado, Aham. os livros e formação e multiplicação dos grupos Apoio Fraterno. E hoje nós temos grupo Apoio Fraterno já distribuídos pelo Brasil. Nós temos mais de 20 grupos espalhados já em vários estados do nosso país, trabalhando alguns de forma presencial e outros trabalhando de forma online. Tá? Qualquer um deles com sua efetividade, tem as vantagens de um lado, vantagens de outro. Por exemplo, no presencial tu está mais próximo da tua comunidade, das pessoas, né, que estão ali no teu dia a dia, então tu atende presencialmente, é uma coisa boa. E a vantagem do online é que a gente pode atender pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Sim, Então por isso que a sim. gente tem o grupo nas 2 modalidades. É um resumo, viu, Damião, para você entender um pouco, né? E fico à disposição para tu ficar questionando sobre esse trabalho aí. Não, mas é lindo essa oportunidade para o amigo ouvinte que está nos acompanhando ter é o que você falou, esse preâmbulo ali de todo esse trabalho. E é importante isso que você está comentando, que, por exemplo, esse trabalho que você começou aí, desse chamado, né? Por que não você? E era você mesmo. E aí você fazendo esse. Isso, vamos ampliar isso para quem está nos acompanhando, de outros centros espíritas, então do Brasil inteiro, que podem estar entrando em contato contigo para dar sequência a todo esse trabalho que você já vem, essa semente que você já vem plantando há 20 anos, né, Edson? É isso aí, esse é o empenho que nós da AMI Brasil temos, né? Porque, sabe, Damião, como é interessante, né? As coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. Porque quando foi surgindo o apoio fraterno, era também um pedido do governo federal para que o movimento religioso em geral se envolvesse com essa questão e auxiliasse, fosse mais uma ferramenta de auxílio. E aí foram surgindo grupos, inclusive a doutora Marlene Nobre, hoje já no mundo espiritual, que é a fundadora das nossas AMES, ela foi a primeira que compreendeu a importância do trabalho, chamou o Gilson, que hoje é o nosso atual presidente da AME Brasil, e o Gilson prontamente também abraçou o nosso trabalho e disse assim, não, vamos lá, vamos estudar, vamos capacitar, vamos multiplicar, é importante para o nosso país, é importante para o mundo em geral ter tratamento para dependência química. Sim. Para o movimento espírita não pode ficar fora disso, e a AME Brasil é esse braço, né, técnico na área da saúde para auxiliar o movimento da FEB, o movimento espírita em geral. E estamos aí para isso, multiplicar trabalho, as pessoas que desejarem conhecer, olha, eu quero entender melhor, de repente fazer uma capacitação, levar para a minha cidade, enfim, a gente está à disposição. E é o que você comentou, né? Quanto é importante, né? Na verdade, tudo vai se encaixando depois, né? Quando vem o chamado, e aí tem todo esse apoio da AME. Inclusive, você comentou desse livro mais recente com o Alejandro, que é da AME Osasco. Quer dizer, olha é muito essa união, né, de tudo isso, né? E eu queria que você falasse, ampliasse um pouco mais desse mais recente trabalho. Fala um pouco dele para a gente. Bom, tu falou, eu citei primeiro, né, o nome do Alejandro, e tu falaste agora. Tem pessoas que a gente tem a noção, né, que são só reencontros, né? Pessoas que com certeza lá no mundo espiritual a gente já vem junto trabalhando, porque eu digo para o Alejandro que ele é um irmão que eu tenho, que está longe da minha cidade. Já convidei ele para vir para cá, mas ele insiste em ficar em Osasco, gosta de lá, né? Então tudo bem, mas a saudade é grande. Que bom quando a gente consegue ter os mesmos ideais e trabalhar junto em harmonia, né? Bom, esse trabalho, Dependência Química e Espiritualidade na Visão Médico Espírita, ele tem inúmeros capítulos, é muito, muito, muito abrangente. No Medinesp,
Nós falamos, né, a minha fala foi sobre a interface entre a dependência química e a espiritualidade, na visão médico-espírita. E aí a gente vem abrindo o nosso livro. Eu vou pegar só para tu ter uma ideia, e os nossos ouvintes também, dos capítulos que nós temos nesse livro. Nós dividimos ele em 4 partes. Na primeira parte nós temos as bases conceituais da dependência química e espiritualidade. Então tem esse capítulo, Dependência Química e Espiritualidade, que o Alejandro e eu escrevemos. Depois, principais substâncias psicoativas de abuso e dependência. Etiologia, classificação e diagnóstico. Neurobiologia e dependência química. Na parte 2, dependência química e repercussões espirituais. Transe e psicodélicos. Comorbidades psiquiátricas e obsessivas, dependência química e suicídio, farmacologia na dependência química. Parte 3, família e prevenção, codependência, entendendo a família do dependente químico, uso, abuso e dependência química entre crianças e adolescentes, uma visão médico-espírita, uso, abuso e dependência química entre gestantes, uso, abuso e dependência química na terceira idade, uso, abuso e dependência química na população LGBTQIAPI, PN+, dependência química e o trabalho em rede, dependência química, uma abordagem jurídico-espírita, e a quarta parte, que é o Grupo Apoio Fraterno, auxiliando almas a vencer a dependência química, um trabalho do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil, que a gente tem a dinâmica, como é que funciona e a prática do Grupo Apoio Fraterno, os 12 princípios do apoio fraterno, perfil do voluntário do apoio fraterno, como trabalha o Grupo Apoio Fraterno traçando um paralelo com os fatores terapêuticos da IALO, e o último capítulo, apoio fraterno, vínculos e parcerias, onde eu queria destacar esse último capítulo, porque as parcerias são extremamente importantes. E os nossos maiores parceiros são as casas espíritas. Porque o voluntário que vai trabalhar no apoio fraterno, como ele tem que ser um estudante da doutrina espírita, a gente busca nas casas espíritas. Quando nós temos um trabalho presencial, a AME Brasil ela busca o apoio da casa espírita para que ceda um espaço físico dentro da casa para a gente fazer esse trabalho dentro da casa. E é muito importante quando os presidentes de casa espírita, vice-presidentes, entendem que não precisam temer, não precisam ter medo de lidar com a dependência química, né? Porque tem pessoas treinadas para isso, tem o respaldo técnico da AME, é um trabalho sério, é um trabalho responsável, e que nesses mais de 20 anos que nós trabalhamos dentro das casas espíritas, nós nunca levamos nenhum tipo de problema para a casa espírita, muito pelo contrário. A gente, né, e depois que faz essa parceria, a casa espírita ela fica muito tranquila, porque quando chega batendo na porta da casa alguém com esse problema, seja no atendimento fraterno, seja numa evangelização, seja numa palestra pública, eles dizem, siga em tal dia, porque em tal dia você vai ter ajudado, porque tem o Grupo Apoio Fraterno. Sim. Nossa, agora, você estava falando aí, e eu queria ouvir um pouco mais do trabalho de saúde emocional, esse trabalho do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Vamos ampliar um pouco mais isso para a gente, Edson Luiz Cardoso. Certo, até já deixo um ganchinho, né, para num outro momento, não sei se acredito que o Alejandro já tenha participado desse programa contigo. Sim, né? Parceiro também, grande parceiro. Então, né, ele que é o nosso presidente do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Tá? Então, através dele é que vão sendo estruturadas todas as ações do nosso departamento. Então, nós temos vários trabalhos dentro do Departamento de Saúde Mental. O núcleo de dependência química é um desses trabalhos do departamento. Além do núcleo de dependência química, tem um trabalho muito importante que é envolvendo a questão muito séria do suicídio, onde o próprio Alejandro está bem à frente desse trabalho, desenvolvendo ações, desenvolvendo cartilhas, desenvolvendo uma série de trabalhos para tentar auxiliar a diminuir o suicídio, tá? Que é muito grave também.
Tem um trabalho também muito importante com o Dr. Gelson, né, que é um psicólogo espírita, com o trabalho da Joana de Ângeles, que também faz parte do nosso departamento de saúde mental. Então nós temos vários profissionais dentro do departamento, cada um puxando a sua frente de trabalho, desenvolvendo junto à comunidade, junto ao movimento espírita, ações para fazer com que o ser humano consiga se entender melhor, consiga saber qual é o motivo que ele está aqui nesse plano, como é que faz para se autodescobrir, para se conhecer melhor, porque já diz um sábio da antiguidade, né? O caminho da felicidade passa por dentro do próprio homem. Conheça-te a ti mesmo. E esse departamento ele vem com esse sentido de fazer as pessoas se compreenderem melhor, terem caminhos para poderem viver melhor, diminuindo o problema de dependência química, diminuindo o seu problema existencial e também as questões de suicídio. E eu tive o prazer, o próprio Edson também estava lembrando, de conhecer o Edson Luiz Cardoso no Medinesp 2023, que aconteceu em Vitória, do Espírito Santo. E aí eu queria trazer para quem está aqui nos acompanhando, Edson, no Medinesp você falou sobre o tema a interface entre a dependência química e a espiritualidade. Vamos falar um pouco desse tema aqui para a gente, para o amigo que está nos acompanhando aqui, Edson. Ok. Essa questão, né, dependência química e espiritualidade, a gente podia, para introduzir esse assunto, até ampliar um pouco mais, falando sobre a medicina em geral e a espiritualidade. Porque nós tivemos, durante um tempo muito grande, um certo abismo, né, separando medicina e religiosidade, medicina e espiritualidade, porque vinham conceitos, desde a época de Freud, dizendo que a religião era o ópio do povo, né? Que a religião era algo negativo, que a religião acomodava as pessoas, que a religião era algo para os fracos, né? Então tinham todos os conceitos assim, e juntamente com ele outros na época defendiam, e a religião foi se afastando da medicina e vice-versa. Mas depois, com o tempo, novos estudos foram vindo através de pesquisadores mais atuais. Dr. Koenig, por exemplo, é um pesquisador americano que pegou artigos do mundo inteiro, de todo o século XX, e depois refez esse estudo com artigos ainda mais atuais, e começou a comprovar que, ao contrário do que se dizia antigamente, a religião vinha de uma forma muito positiva, auxiliando as pessoas a se melhorar, a vencer, principalmente na área da saúde mental. Vencer melhor as ansiedades, vencer melhor as depressões. Estudos onde mostram que até pessoas internadas em UTI conseguem se recuperar muito mais rápido do que pessoas com a mesma patologia. Fizeram grupos controle e grupos com as mesmas patologias, com os mesmos tratamentos. As pessoas que se recuperavam eram aquelas que recebiam oração à distância. Então são coisas incríveis que não tem como a gente hoje falar contra o auxílio da espiritualidade. E na dependência química, o auxílio é bem maior ainda. É onde se torna mais evidente que a religião auxilia, tanto na questão de prevenção, quanto na questão do próprio afastamento de álcool e drogas daquele que já usa. Então, uma pessoa que tem uma espiritualidade desde pequeno, pais que frequentam a sua religião, e sem puxar para o nosso lado, viu, Damião? Que tem que ser espírita. Não. Pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser umbandista, espírita, não importa. Mas a pessoa que siga de uma maneira regular, pelo menos uma vez por semana, que toque seu coração à sua religião e que lhe ajude a ser um ser humano melhor. Lhe dê alternativas para conhecer o Cristo, para conhecer Deus e seus mandamentos. Então, essa pessoa está comprovado que ela vai se envolver muito menos com álcool, tabaco e outras drogas do que uma criança, um jovem que não tem essa espiritualidade. A ponto de se dizer, Damião, que isoladamente o que mais previne uma criança e um jovem entrar nas drogas é uma família bem estruturada. Sim. E em segundo lugar já vem a religiosidade.
Olha Aham. que importante, né? Aham. O que tu achou disso? Não, Né? lindo demais, e é isso mesmo, né? Na verdade, é aquilo que a gente fala muito, né, Edson? É toda essa base. Quantas vezes as pessoas que nos acompanham ali fica aquela história, eu vou colocar meu filho para a educação, ele vai estudar em escola tal. Não, a escola vai ser um grande complemento, mas essa base é o lar, essa base é a casa de cada um. E aí é aquilo, de novo, que você está dizendo. Quantas vezes assim, alguns pais param e falam: mas deixa quando ele crescer, ele escolhe a religião que ele quer. Ok, ele vai poder escolher, mas aos pais cabe a oportunidade de oferecer aquilo que eles já estão praticando, né, Edson? Sim, exemplo, né? Exemplo, modelo. Outras coisas Sim. interessantes que foi sendo comprovado, né? Como que a religião ajuda? Então tem algo que foi estudado, né? Que é chamado de coping. Coping religioso. Coping religioso positivo, coping religioso negativo. O que quer dizer isso? É que tudo depende se a pessoa está usando positivamente a religião ou está usando negativamente. Porque se estiver usando negativamente também não vai adiantar. Mas o que é esse coping positivo, usar a religião a seu favor? São aquelas pessoas que vão para a religião, mas não esperam que tudo seja resolvido por Deus. Deus vai fazer o milagre, Deus vai fazer com que eu pare de fumar, Deus vai fazer com que eu pare de beber, Deus vai fazer com que eu pare de usar droga, mas a pessoa não muda seus hábitos, não muda o bar que vai, né? Tá sempre indo no bar que não é para ir, tá sempre com as mesmas companhias que fumam, que bebem, que usa droga. Dentro de casa não tirou a bebida, não tirou o cigarro de dentro de casa. Então, como é que Deus vai ajudar se a pessoa não está fazendo a sua parte? Então, isso seria um coping religioso negativo. Tu está achando que vai acontecer um milagre, mas de que jeito? Mas, ao contrário, as pessoas que pensam, né? Não, eu vou orar para Deus para Ele me dar uma luz, para Ele me dar um caminho. E aí, Sim. a pessoa está com vontade realmente, é sincero, sintonizou, ele vai receber a intuição, a energia, a sabedoria, o apoio, tudo o que ele precisar, ele vai ter, mas ele está tendo uma atitude positiva. E aí vem a intuição: eu vou em tal grupo, eu vou buscar tal médico, eu vou levar o meu familiar para consultar, e aí começam a vir as intuições, as ajudas, os apoios, aí vem o apoio fraterno para ajudar dentro da casa espírita, vem o atendimento fraterno ajudar, vem o passe espiritual, vem a água magnetizada, vem o grupo de estudo, né? Aí várias coisas vão se abrindo porque a Aham. pessoa realmente se abriu para um caminho. Então essa interface, ela diz, né, o que a religião tem a oferecer para uma pessoa que realmente ajuda. Porque na hora, né, Damião, que a gente está bem, tudo tá fácil, tudo tá legal, tudo tá bom. A religião ela vem para nos dar aquele suporte, aquela esperança, caminhos nos momentos difíceis, para a gente não cair, para a gente não buscar um caminho que depois vai ser muito difícil de sair. Então a gente tem que apresentar esse caminho antes que outra coisa negativa seja apresentada para as nossas crianças, para os nossos filhos, né? Nossa, é lindo demais. Gente, a gente está conversando com o Edson Luiz Cardoso, ele está comentando com a gente um pouco do que ele falou no Medidesp, a interface entre dependência química e espiritualidade, né? Também é que a gente vai resumindo um pouco, É. cada um pouco de tudo isso que está acontecendo. Duas coisas que você comentou, e eu queria ampliar um pouco mais. Eu já conheço tipo um trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida, e lá não tem conselho de tamanho nenhum, nem pequeno, nem médio, nem grande. E você falou que a mesma coisa você também realiza nisso. Nenhum tipo de conselho. Quer dizer, é a dor de cada um, né, Edson? Sim, a gente diz no grupo, né, no apoio fraterno, que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? E aí todo mundo estava curado, porque quem é que nunca recebeu conselho, né? Para de fumar, não faz isso. Os pais, professores, todo mundo dá conselho, mas não é o conselho, né? Então a gente diz assim, ó, aquilo que se ouve ali no grupo, ele vai entrar aqui e vai parar aqui. Se Sim. for uma coisa que tu aceita e que vai te ajudar. Se é uma coisa que tu acha que não serve para ti, entra aqui, sai aqui, tranquilo. E Edson, para as famílias, né, que estão nos acompanhando, vira são maneiras, né, de se fazer, e de novo a gente fala de exemplo, né? E quantos que acabam achando tão bonito, né?
É bem aquele termo. Ah, é bonito ter um bar em casa. E aí você não sabe, né? Aquele filho que você trouxe, com quais lutas ele já vem travando, e você tem um negócio bonito em casa, que é aquele bar dentro de casa, hein, Edson? Perfeito. Eu vou resumir isso contando uma pequena história verídica. Tá, Verídica. Acho que as tá. histórias elas ilustram muito, né? Um companheiro de movimento espírita, ele tinha dois filhos pequenos e disse que chegou em casa, na casa dele, de passeio, a avó dessas crianças. E ela, na vinda, né, de ônibus, pararam num local para lanchar e ela viu alguns souvenirs, alguns presentinhos que queria levar para os filhos e achou muito bonitinho um copinho pequenininho. Ah, vou levar esse copinho de presente. Na ingenuidade dela, aquele copinho é o copinho de martelinho. Né? Tomar um martelinho de pinga, um martelinho de cachaça. Mas era um copinho pequeno, pô, a criança levou aquele presentinho. Aí quando chegou em casa e os pais espíritas, né, mas não sabiam de nada, a avó trouxe um presentinho para você. Aí tira aquele copinho e coloca em cima da mesa para a criança, e a criança com poucos anos de idade, 4 aninhos por aí de idade, pega aquele copinho e leva a boca como se fosse dar um talagaço assim, e diz assim, eu gosto disso, eu gosto disso. Nossa. Ela tinha botado água para ele, né? Mas ele pegou na hora e eu gosto disso. E os pais, como espírito, entenderam a mensagem. É um espírito que teve em outra encarnação Sim. contato com isso. E o que conscientemente eles fizeram? Tiraram não só esse copinho, mas tiraram tudo que tinha de bebida alcoólica dentro de casa. Dentro de casa. Nunca mais beberam, não deram exemplo e começaram a educar, a conversar sobre os malefícios, né, e várias outras coisas, evangelização. E a gente tem que se ligar, né, Damião? Vai ter um bar Sim. dentro de casa, tu tá estimulando, dizendo que aquilo, olha como isso é belo, olha como isso é bom. Daí depois tu vai dizer pro teu filho não beber, não usar drogas. Ah, mas eu não ensinei ele a usar droga. Ensinou. Isso. O barzinho, o álcool é a pior de todas as drogas. É a que mais mata, é a mais consumida no mundo. Então, dar um exemplo com álcool é a mesma coisa que dar o exemplo para o filho fumar maconha, usar cocaína, usar crack. Sim, começa pelo exemplo de casa. E Edson Luiz Cardoso, muitos que estão nos acompanhando aqui, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho do acolhimento para os familiares, porque o quanto é aquela história, né, que você estava comentando. Primeiro a pessoa precisa aceitar, fazer uma série de mudar, né? Mas para os familiares também, ou luta que é para os familiares nessa existência, Edson. Sim. Modernamente, Damião, a gente diz assim, ó, que a dependência química não é a doença de um só. É a doença da Ah, família. olha, Tá? É a doença nossa, da família. Então, tudo na vida é 50%. Para quem é casado, né? Ah, vai dizer que os méritos de um casamento é só de uma pessoa? Não, é 50%. O sim, cônjuge ajuda o outro e eles vão adquirindo as coisas e vai tendo sucesso. Assim como os erros também. Os sim. erros não vai dizer, ah, é você que errou e o casamento está terminando porque você errou. Não, é 50% para cada um. No mínimo, tem um que faz e o outro que permite. Né? No Aham, mínimo. aham. E em relação à dependência química é a mesma coisa. Então, se o dependente químico entrou na dependência química, não é só uma responsabilidade dele. Tem uma responsabilidade da família que algum dia ela não conseguiu perceber. De repente, algum dia ela pode estar mais afastada. Talvez em algum dia faltou mais diálogo. Talvez faltou um colo, faltou um afeto, faltou um limite, faltou um dizer não de uma maneira muito clara. Às vezes o pai dizia não, a mãe dizia sim. A mãe dizia não, o pai dizia sim, então ficava uma dupla mensagem. O exemplo, como nós falamos aqui. Então, Sim. quando a gente trabalha no apoio fraterno, a gente diz assim: olha, a gente não veio aqui para caça às bruxas. A gente não veio aqui para trazer culpa para ninguém. É o mesmo exemplo de Paulo no caminho de Damasco. Paulo poderia ter caído lá no caminho e não se levantado mais, se remoendo em culpa, porque estava perseguindo cristãos e Jesus apareceu para ele e ele viu que Jesus era uma verdade. Só que ao invés de ficar se culpando, ele perguntou: Senhor, o que queres que eu O que é faça? que eu faço?
Uhum. Então é isso que a gente quer das famílias quando chegam ao apoio fraterno. O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso fazer para vencer? Os meus equívocos do passado, exemplo de Paulo, eu só tenho que compreender e fazer diferente. Então a gente só consegue vencer isso aí se a gente tiver humildade e não ficar se mascarando, achando, não, a culpa é do outro, o outro que é um problema, e eu não tenho nada a ver com isso, eu sou o perfeito. Não. Pai e mãe não são seres perfeitos. Perfeito só Deus. Então a gente tem que entender onde é que eu falhei para eu construir, para eu fazer diferente e para o próprio filho se aproximar e vencerem juntos. Tem que ter mudança familiar, não é de um só. Então isso que a gente acolhe as famílias, né, Damião, com carinho, com respeito, mas com muita firmeza também, com muita firmeza, com muita clareza, dando limite, sim, dando norma, sim, para todo mundo seguir, senão a dependência química, Damião, é a doença da falta do limite, da falta do autocuidado. E se a gente não ajuda com esses limites, com esse autocuidado, as pessoas vão continuar se equivocando, indo onde não deve, se expondo onde não deve se expor, e a família permitindo também. Então, é uma briga difícil. Às vezes é difícil a gente saber quem é que está mais doente. Olha, Se é o dependente ou a família. Às vezes a família está bem mais doente. nossa, é aquilo que a gente percebe, né, o Edson? O Edson Luiz Cardoso, que é médico e está conversando aqui com a gente no Sensibilidade, são aquelas histórias, né? Como é bom, e a vida nos oferece essas oportunidades a todo instante, né? Um dia depois do outro, a gente muda. Como é importante mudar, né, Edson? Que bom que a doutrina espírita nos ensina isso, né, Damião? Aham, Que a gente veio aqui para evoluir, né? sim, E às vezes acontece de uns evoluírem mais devagar, de uns precisarem sim, da dor da dependência sim, química. sim, Mas é importante também que os nossos ouvintes e quem está nos assistindo também pela TV Mundo Maior, vai ficar no nosso YouTube depois, né? sim, Que as sim. pessoas entendam assim, ó, existe tratamento, existe recuperação. É um caminho assim, não existe uma ferramenta única. Nós temos que reunir ferramentas. Então, para quem está nesse momento, nos assistindo, nos ouvindo, e que está passando por esse problema, em primeiro lugar, tenha esperança. Segundo lugar, busquem um psiquiatra na sua cidade, na sua região, para consultar, para ser orientado, e através do psiquiatra ele vai encaminhar se existe algum medicamento que precisa desintoxicar, se precisa fazer algum tipo de internação ou não, se precisa encaminhar para um psicólogo, o dependente, se precisa encaminhar para uma terapia de família. Então, o psiquiatra ele vai gerenciando tudo e vai fazendo tratamentos e encaminhamentos. Além dessas ferramentas da ciência, buscar uma religião para frequentar uma vez por semana no mínimo, e um grupo de autoajuda para frequentar no mínimo uma vez por semana. Tá? Então, juntando essas ferramentas, aí a pessoa vai conseguir, aos pouquinhos, evoluindo, melhorando, se recuperando. Mas não adianta ficar trancado dentro de casa com vergonha, com medo. O que, que a sociedade vai pensar? Vão descobrir que meu filho está usando. Não adianta ficar envergonhado dentro de casa. Não, mas existe, Damião, as pessoas têm preconceito, né? Nossa. E não Tá. buscam ajuda e a coisa vai andando, eles vão tentando, os coitados, sozinhos. Mas sozinho a gente não vence. Sozinho não vence. Se perde muito tempo e vai se afundando mais nesse drama. Então é procurar ajuda o mais breve possível. E não ficar aquilo que você comentou, não adianta ficar preocupado com a sociedade. É aquele grande passo, né? Se preocupar com o teu lar, com a tua estrutura e com essa mudança necessária, tão importante que está para acontecer, né, Edson? Sim, mas fique certo, viu, que esse é o principal entrave para a família buscar ajuda. É a vergonha, é o preconceito. Então não pode ter essa vergonha, esse preconceito. O profissional, ele não vai te olhar te julgando, te culpando. Não, o profissional está ali para estender a mão e dar caminhos. O grupo Apoio Fraterno também não está ali para julgar ninguém. É para ajudar nós voluntários, né, os voluntários espíritas estão aí para fazer seu trabalho de estender a mão ao próximo, aquele que está caído, né, e que necessita só de um apoiozinho para levantar. E nós temos muitos bons resultados, Damião, nos grupos Apoio Olha. Fraterno. De pessoas que chegaram um dia como assistidos do grupo,
se recuperaram, entraram para a doutrina espírita, passaram 2 anos e hoje são voluntários conosco. Que lindo, que lindo. Quantas histórias, Edson, quantas Muitas, histórias. muitas. Agora, vamos contar um pouco para a gente, né? Tem 2 trabalhos aqui que são muito significativos. Eu queria ouvir um pouco de você, do seu livro, Bem-aventuranças. E você tem também CDs, que hoje aí também está em outras plataformas, né? O Bem-aventuranças e Família, Fé e Nativismo. Vamos falar um pouco desses seus trabalhos para a gente, o Edson Luiz Cardoso. Ok. Bom, esses trabalhos ali, eu costumo dizer, né, que foi uma ousadia minha e uma caridade da espiritualidade, né? Porque como médico inventar de querer fazer poesias e cantar, né, e compor, sendo que a gente não tem uma dedicação exclusiva para isso, eu ficava muitas vezes me perguntando, mas por que, né? Por que eu tive esse chamado para fazer isso? O livro Bem-aventuranças, para você ter uma ideia, ele foi uma inspiração que veio por ocasião dos 150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Olha. Então, quando me vinha a ideia assim, ó, muito clara, né, que a minha mediunidade ela é de inspiração, de intuição, né? Então veio muito claro assim, de ter que fazer esse trabalho. E a espiritualidade me pedia, nós queremos um trabalho para o Evangelho, para que as pessoas conheçam o Evangelho através da arte. Então era para eu fazer uma poesia para cada capítulo. Olha. Então, aí tá, tudo bem, não vai ser fácil, porque o nosso Evangelho, né, 28 capítulos, né, então tinha que fazer 28 poesias. E ainda me disseram assim, faça com métrica, porque vão virar música. Aí o desafio ia aumentando. Aí veio também a inspiração de, para cada poesia, ter uma ilustração, um desenho. Tá? Então aí eu fui atrás disso, eu não tenho esse dom, né? Tá. Então eu fui atrás de um artista plástico aqui da minha cidade, que ele hoje está famoso pelo mundo, né? Que é o Fabiano Milani. Registrar o nome porque é um ser humano muito bom, um ser humano especial. O trabalho dele vale a pena as pessoas buscarem na internet aí, Fabiano Milani. Ele construiu 28 desenhos para as 28 poesias. E aí se constituiu esse livro, Bem-aventuranças, em homenagem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E depois eu fui atrás de compositores aqui do meu estado. Algumas melodias eu compus no violão e outras, alguns parceiros, alguns amigos compuseram também para esse trabalho. E fomos para o estúdio para cantar, para gravar, para trazer o nosso evangelho cantado num ritmo aqui do Sul, que hoje já é conhecido no Brasil, né? Está bem difundido ao som de valsa, de xotes, de vaneira, de chamamé. Por quê? Porque o ritmo aqui do Rio Grande do Sul, o ritmo nativista, ele é um ritmo que ele não permitiu muitas alterações assim em termos de vir músicas com letras inapropriadas, vir músicas que ferem a família, tá? Eu não estou aqui para ser uma pessoa tá julgando, criticando nenhum gênero, tá? Mas eu acho que a gente tem que ver para o que a gente empresta nossos ouvidos, né? E o gênero nativista, ele é um gênero muito sério. Então, por isso que eu escolhi, além de ser a região que eu nasci, né? E ser alegre, são músicas alegres. Eu queria que o nosso evangelho fosse cantado e tocado de uma forma muito alegre. Então é isso que a gente oferece para as pessoas. Agora no Spotify também, procura lá Edson Luiz Cardoso, Edson Luiz, enfim, vocês vão encontrar esses trabalhos aí para poder baixar e difundir a nossa música. Na verdade, tu tem aí 2 CDs, mas são 4. Tem um CD Bem-aventuranças 1, Bem-aventuranças 2, Família, Fé e Espiritismo, e o primeiro, que é Com a Alma na Canção. Então são esses trabalhos aí que tenho alegria de... Só me permite um minutinho mais. Pois não, sim. Foi quando eu descobri a minha mediunidade, foi com esses trabalhos. E o que eu digo para os nossos ouvintes? Que a mediunidade é algo que está em cada um de nós. É que muitas vezes a gente não se disciplina, a gente não se dedica. E quando eu me disciplinei para fazer esse trabalho Bem-aventuranças, então eu tinha o horário certo, o momento certo,
oração, entrega, humildade para ajudar, para ser uma ferramenta. Foi onde eu tive as maiores revelações espirituais, onde eles me diziam claramente, fala isso, escreve isso, nesse capítulo tal coisa importante. É uma coisa assim que eu nunca vivi na minha vida. Eu só vivi porque eu me concentrei, porque eu busquei, porque o trabalho tinha que acontecer. E coisas assim fantásticas na vida da gente quando a gente se propõe a trabalhar no bem. Então é muito bacana isso aí, muito bonito. Tá aí para quem quiser divulgar, sim, né, Damião? É importante divulgar sim, nossa doutrina. importante. Vão lá, curtam, Sim. né? Olha, primeiro assim, parabéns por todo esse trabalho, Edson Luiz Cardoso, e gratidão por oferecer esse espaço para a gente. Temos mais um minutinho para terminar o programa aqui, eu deixo esse espaço para a sua mensagem final para o amigo que está nos acompanhando aqui do Sensibilidade. Edson Luiz Cardoso. Olha, a minha mensagem, em primeiro lugar, é uma mensagem de agradecimento. Tá? Agradecer ao querido amigo Damião, agradecer por ser esse comunicador do bem, esse comunicador que leva esse espaço para as casas das pessoas, para quem quiser ter oportunidades de conhecer a nossa doutrina, de conhecer algo que possa tocar seus corações. Então, a minha palavra final é simplesmente para te agradecer e para dizer para tu seguir em frente, meu irmão. Tá? Porque que os nossos ouvintes possam usufruir cada vez mais desse belo espaço que é da rádio, que é da TV Mundo Maior. Então, a Rádio Boa Nova aí, que Deus ilumine sempre o trabalho de vocês. Muito obrigado. Olha, obrigado, o Edson Luiz Cardoso, obrigado a você que nos acompanhou em mais este programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Você ouviu o programa Sensibilidade.